Aula número 73, 3 poemas sensuais. O primeiro, De tarde, Cesário Verde. Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela. É que, sem ter histórias nem grandezas, em todo caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem imposturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de um penhasco, nós acampamos. Indo o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvasia. Mas todo púrpuro, a sair da renda de 2 seios como 2 rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Cesário Verde nasceu em Lisboa em 1855 e faleceu em 1886. Morreu moço, jovem. A morte eliminou aquilo que ele seria, sem dúvida nenhuma, um grande poeta português. Mas só pelo livro que foi publicado depois de sua morte, já demonstra o grande poeta que é. Fez letras, mas não terminou. É filho de um lavrador humilde, por conseguinte, lavrando a terra. Fez o primeiro ano do curso superior de letras em Lisboa e não terminou. Ele está engajado no movimento realista do movimento realista literário português. E um pouco mais do que realista, numa especificação do realismo, impressionista. Tudo para ele da realidade é poesia. Os trabalhadores de rua, o homem do campo que carpina, os vegetais no campo, os animais. E aqui eu declamei um texto altamente sensual. Vamos ver o texto. Ele está no vídeo. Numa certa oportunidade, Cesário Verde disse que ele pinta quadros com letras. De fato, ele é um pintor. Observa no primeiro quarteto a aguarela, que é um desenho feito com água, com a tinta dissolvida na água, o que dá a impressão de delicadeza. Olha essa conjunção mas que ele colocou na última estrofe. O mas é uma conjunção adversativa, mas aí tem um sentido muito forte. Quer dizer, simplesmente ela colhe a fruta que ele diz, a flor que diz, mas todo púrpuro a sair da renda, aí é que existe, então, o sensualismo, em que vai aparecer o sensualismo, que vamos criticar daqui a pouco. Esse mas reforça a seguinte ideia: tudo lá é simples, tudo é simples, porém, vamos ver o que vai acontecer.
Lá em cima ele também fala, em todo caso, no primeiro quarteto, está dizendo que houve um piquenique, etc. Em todo caso, dava uma aguarela, quer dizer, em todo caso, enfim, aquela coisa, apesar de simples, daria um desenho. É do impressionismo português. Comigo, para aprender para vestibular. Olha o verbo haver usado 2 vezes no texto. Houve uma coisa simplesmente bela. Muito bem. Olha o verbo haver usado na terceira estrofe. E houve talhadas de melão damascos. O verbo haver foi indiferente à palavra que lhe está na frente. Ele ficou no singular. Então, o verbo haver, no sentido de existir, fica no singular, porque o seu sujeito, a gramática resolveu falar por convenção, é inexistente. Houve, lá em cima, uma coisa, embaixo, e houve talhadas. Eleições sempre houve e sempre vai haver eleições. E o verbo fica no singular. Não confunda com o verbo existir. O verbo existir tem o sujeito com o qual concorda. Eleições existem e sempre vão existir. Então, se fosse o verbo existir, ele diria, existem talhadas. E essa é a sintaxe do verbo haver. O verbo haver é impessoal, mesmo vindo com auxiliar. O principal verbo é o segundo. Se ele é o principal verbo, o auxiliar se rege por ele. Assim eu digo, ia haver ideias melhores. Vai haver resoluções adequadas. Então, percebe que o auxiliar acompanha a impessoalidade. Nada impede que o verbo haver seja auxiliar de um verbo regular. Perceba, hão de existir razões, haviam de cair os ditadores. Quer dizer, a ideia aí é cair, e ele é meramente um auxiliar. Em resumo, eleições sempre vai haver. Eleições sempre vão existir. Eleições há de haver. Eleições hão de existir. Apareceu o pão de ló no texto. É um bolo fofo, feito de açúcar, farinha e ovos. Esse pão de ló é um substantivo composto que nós chamamos formado por justaposição. 2 palavras se aproximam, dando lugar a uma terceira. Pé de moleque. O doce não é nem pé, nem moleque. A aproximação com o hífen faz perder o significado original e dar origem a um terceiro significado. Pão de ló. Talvez a origem do nome é que ló é também uma toalhinha fina, transparente, muito delicada. Talvez um serviço de mesa no café da manhã, o pão de ló, ou seja, o pão daquela toalha que se coloca à mesa para o café. Plural de pão de ló, pães de ló. Talhada de melão, bacia de melão. Malvasia é um vinho de uva muito doce, não muito encorpado, que se serve
para, às vezes, molhar o pão e saborear. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. Acho que não existem algumas palavras mais complicadas. Nós temos papoulas, que é a planta que tem uma flor vermelha. Papoulas, de que se extrai o ópio. Piquenique. Ele usou a palavra estrangeira. Não quis nem escrever piquenique, aportuguesando. Piquenique. A isso nós damos o nome de um vício de linguagem chamado barbarismo. Para o romano, bárbaro era o estrangeiro. Para a língua portuguesa, barbarismo é quem usa uma palavra estrangeira. É evidente com as limitações de hoje, porque se eu for proibido de usar as palavras estrangeiras, não se fala mais, principalmente na internet, não se fala mais. Observa que talvez o exagero de usar uma palavra estrangeira pode ser um barbarismo. Mas todos nós usamos barbarismo, todos nós usamos palavras bárbaras. Ninguém vai assistir a um ludopédio, assiste ao futebol. E o piquenique seria convescote. Granzoal é o terreno em que se planta o grão de bico. Vamos ver com calma o texto. Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela. É que sem ter histórias nem grandezas, em todo caso, embora não há histórias em grandeza, dava uma pintura, uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, fosse colher sem posturas tolas, a um grazual azul de grão de bico, naquele local, naquele terreno, um ramalhete rubro de papoulas, da onde se extrai o ópio, e tem uma flor muito bonita e vermelha. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampamos. Indo o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia, e vem o desfecho. Mas todo púrpuro a sair da renda de teus 2 seios com 2 rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. O ramalhete rubro das papoulas tem 2 sentidos aí, nesse quarteto. Mas todo púrpuro a sair da renda, dos teus 2 seios como 2 rolas, era o supremo encanto da merenda. Qual é esse supremo encanto da merenda? Os 2 seios que explodem da vestimenta como se fosse 2 rolas. Esse é o sensualismo de Cesário Verde. Bonito poema. Como tu beijas, Antônio Patrício. Tu beijas como a lua beija o rosto de todo um lirial alevantado. Não sei, mas os teus beijos têm um gosto de paraíso que nem foi sonhado. Beija-me mais, nas pálpebras descendo, na boca ainda, assim, musicalmente. É mais que humano, eu sinto-me morrendo, um anjo a beber alma docemente. Que tem a tua boca, ó mais que doce? Beija como um perfume beija a água, como uma rosa um coração em mágoa. Beija como dá além, como se fosse um pobre rouxinol agonizando, que não tem voz e canta assim beijando. É um soneto. Antônio Patrício
é de 1878 a 1930. É um médico que viveu na cidade do Porto. Melhor, nasceu na cidade do Porto, mas fez medicina e engajou no serviço diplomático de Portugal. Assim, ele conheceu praticamente toda a Europa trabalhando, inclusive a China. Morreu numa viagem que fez para Macau, precisamente em 1930. Escreveu muitos sonetos, muito bem elaborados, tecnicamente muito bem perfeitos sonetos. Escreveu peças teatrais. O Fim, por exemplo, é uma peça teatral que já anuncia a vinda da República e a queda da monarquia. Pedro o Cru, outra peça teatral dele. E o seu livro chamado Oceano contém toda a sua obra poética. Em uma comunicação, existe o agente que comunica, o emissor, o sujeito ativo, e o receptor, o sujeito passivo, que recebe a mensagem. Essa mensagem, ela pode ser visual, por exemplo, alguém que escreve no jornal e me passa uma mensagem e eu leio a mensagem. Visual. Pode ser auditiva, pela rádio, pela televisão, eu ouço auditiva, e pela televisão, além de auditiva, é visual. A comunicação, ela pode ser gustativa, quando há comunicação através do gosto. A namorada que faz um belo jantar para o seu namorado, o prato que ele gosta, e serve, é evidente que há uma comunicação gustativa entre os dois. A comunicação pode ser olfativa. O perfume que um homem ou uma mulher colocam ou usam, é evidente que para agradar o companheiro ou a companheira é uma comunicação olfativa. A comunicação pode ser tátil. O carinho que alguém faz ao cabelo de outra pessoa, ou uma parte do corpo acariciando, é uma comunicação tátil, de gentileza, de amor, de respeito. Então a comunicação ela pode ser tátil, gustativa, auditiva, olfativa e visual. Observa que quando a dona de casa cheira um gás, ela percebe que está vazando. Rigorosamente, o gás não teria cheiro, mas se coloca um outro gás para comunicar com ela que o gás está vazando. A comunicação, então, foi olfativa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo porque eu conheço, e o poeta Antônio Patrício também, conhece a comunicação que é ao mesmo tempo tátil, gustativa, auditiva, olfativa e visual. É o beijo. E nesse soneto existe toda a comunicação, há 5 tipos de os meios de comunicação, os 5 tipos e meios de comunicação. Vamos lá ver. Tu beijas como a lua beija o rosto de todo um lirial alevantado, tátil. Não sei, mas os teus beijos têm o gosto de paraíso que nem foi sonhado, gustativo.
Beija-me mais nas pálpebras, descendo na boca ainda assim musicalmente, auditiva. É mais que humano, eu sinto-me morrendo, um anjo a beber alma docemente, gustativa. Que tem a tua boca, ó mais que doce, gustativa. Beija como um perfume, beija a água olfativa. A ideia dele é que uma gota de perfume num copo de água muda a coloração e emite um olfato privilegiado ao ambiente em que está. Como uma rosa, um coração em mágoa. Ou seja, beija como um perfume beija a água e como a rosa beija o coração em mágoa. Beija como além, como se fosse um pobre roxinol morrendo, que não tem voz, e canta assim, beijando. O roxinol canta, e o seu canto é muito sonoro, mas um roxinol morrendo, beijando, assim que ele canta. Já que estamos falando em comunicação, tátil, gustativa, olfativa, visual, auditiva. Há um costume no mundo árabe em que o pai vai à casa da menina pedir-lhe em casamento. E pode haver o seguinte ritual. Às vezes há esse ritual. Serve-se um café ao pai e ao seu filho noivo, que está então pretendendo casar-se com aquela jovem daquela casa. A moça faz o café, a futura noiva faz o café. E é servido o café. Caso o café esteja sem açúcar, é uma comunicação de que não se quer falar em casamento. Muda-se de assunto, ou não se falou ainda em casamento, então o assunto é outro. Mas, quando ele levanta a xícara e bebe, todos olham para o futuro noivo para verificar a expressão dele. Se ele está rindo porque o café está doce, ou ele está sisudo porque o café está sem açúcar. E quando ele bebe e o café está doce, ele sorri. E aí o pai começa a mensagem pedindo em casamento. Essa tradição árabe do pai pedir a noiva em casamento, ela é muito sadia, muito respeitável. Não tem nada a ver com o modernismo, mas é uma ideia também de que o pai se une à família com a qual o noivo está se unindo. É a união de duas famílias. É, de fato, muito simbólico o pai pedir à família a noiva em casamento. Assim fez o meu pai. Pediu a noiva em casamento. Ao longe, os barcos de flores. Camilo Peçanha. Antes, Camilo Peçanha é um poeta que nasceu em Lisboa e morreu em Macau, onde foi ser advogado, professor e um grande autor simbolista da literatura portuguesa. Se formou então em Coimbra, advogado, e parte para Macau para as atividades burocráticas do governo português. E depois passa para o magistério. O título desse poema, Ao longe os barcos de flores. Para vocês me acompanharem, esses barcos de flores em Macau, principalmente na época, barcos de namorados, passeando, e até barcos de prostituição que havia na época.
e talvez ainda hoje. Vamos ver o poeta falando destes barcos de amores, esses barcos de flores que passam nos rios, nos canais. Só incessante um som de flauta chora, viúva, glácio, na escuridão tranquila. Perdida a voz que entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, que em clarões cintila e os lábios branca do carmim desflora, só incessante um som de flauta chora, viúva, glácio, na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo à noite fora cauta detém, só modulada trila a flauta flébio. Quem há de remi-la? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Só incessante um som de flauta chora. Não nos esqueçamos que Camilo Peçanha é simbolista. Então é preciso meditar às vezes nas frases, né? Ele está vendo ao longe os barcos de flores. Então ele está vendo e está ouvindo música e está descrevendo. Só incessante um som de flauta chora. Viúva, porque é sozinha. Glácio, na escuridão tranquila. Perdida a voz, que de entre as mais se exila. Ela, a voz da flauta, se exila. Ela só sai desse barco de flores. Nenhuma voz mais. Só a flauta, só o som da flauta é que se exila. É um festão. Festão é uma quantidade grande de flores, mas é um festão de sons, dissimulando a hora, passando o tempo e passando a hora. Na orgia, pronto, já identificou ao longe os barcos de flores. Na orgia, ao longe, que em clarões cintila e os lábios branca do carmim desflora. Desflora é deflora, tirar as flores. Desflora e deflora é tirar a virgindade. Então, na orgia, ao longe, que em clarões cintila e os lábios do carmim deflora, quer dizer, a orgia deflora os lábios de carmim, só incessante um som de flauta chora, viúva, porque é só, nenhum outro som, glácio, na escuridão tranquila. E a orquestra? E os beijos neste barco de flores? Tudo à noite fora causta detém. Noite causta, noite cautelosa, que tem cuidado, que tem cautela. Ela detém. Só a flauta é que fura o silêncio. Então, e a orquestra e os beijos? Tudo à noite fora cauta detém, segura. Só modula, trila a flauta flébio. Quer dizer, modulada trila. Trila aquele som de flauta. Aquele som de flauta em que uma nota só às vezes predomina longamente. Então, só modulada trila a flauta flébio, lacrimosa, plangente, que é flébio. Quem há de remi-la? Quem há de resgatá-la? Redimir é resgatar, remir, resgatar, tal como redimir. Quem há de redimi-la?
Quem sabe a dor que sem razão deplora, lamenta e lastima naquele barco? Quem há de resgatá-la? Quem sabe a dor que sem razão deplora, ou seja, que lamenta, que lastima? Só uma coisa nós sabemos, só incessante, um som de flauta chora. É muito bonito. Otávio Paz, o grande pensador, nos diz que a poesia é o que há de intermediário entre o divino e o humano. Nós vimos 3 poemas sensuais que retratam o amor. Viram que há uma comunicação deslumbrante dos 3 poetas que vimos. Camilo Peçanha, Cesário Verde e Patrocínio, de Portugal. Inscreva-se no meu canal, divulga o idioma nacional. A língua existiu antes de nós, vai existir depois de nós. Então é a maneira que nós falamos com todos que estão vivos e os que estão mortos. Eu ouço aqueles que morreram através da linguagem. Olavo Bilac tem um poema que se chama Inania Verba, em latim, palavra impotente. Já que estamos falando de amor, amor sensual, palavra impotente, Inania Verba, com a qual eu faço o desfecho dessa minha aula que eu intitulei 3 poemas sensuais. Inania Verba. Quem há de exprimir, alma impotente e escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve? Ardes, sangras pregada a tua cruz, e em breve olhas desfeito em lodo o que te deslumbrava. O pensamento ferve, e é um turbilhão de lava. A forma fria e espessa é um sepulcro de neve, e a palavra pesada abafa a ideia leve, que perfume e clarão refugia e voava. Quem o molde achará para a expressão de tudo? Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho? E o céu que foge à mão que se levanta? E a ira muda? E o asco mudo? E o desespero mudo? E as palavras de fé que nunca foram ditas? E as confissões de amor que morrem na garganta? A minha pátria é a língua portuguesa.